Olá, bem-vindos ao Trocando a Lente, um podcast cujos temas são negócios, marcas e estratégia, e algumas cositas más, né? Eu sempre me esqueço, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like no nosso vídeo, faça um comentário aqui no vídeo e vamos para frente no podcast. Onde a gente busca difundir a relevância do modelo de pensamento sistêmico do design e a sua importância para o futuro das organizações dos negócios. Meu nome é Gianfranco Rocchioli, eu sou sócio e head de estratégia da Pand e host desse podcast. E eu estou hoje aqui com a minha ex-sócia, futura sócia, eternamente sócia, Gisela Schusinger, co-host deste podcast de hoje. Gisela, por favor, se apresente para a nossa audiência. Eu sou Gisela Schusinger, estou muito feliz com o convite. Enfim, estou muito tempo já, mais de 25 anos no design, atuando aí para o crescimento, né, e o entendimento da nossa área. Então, eu sou pesquisadora, sou professora também, que é uma paixão enorme. Estou aí no mercado também, já fui sócia do Gian lá na Pand, hoje eu tenho a minha consultoria. Foi sócia no negócio, agora é sócia na vida? Na vida. E outras cositas mais, como você falou, com a mentoria. Ex-presidente da Abre. Ex-presidente da Abre. Futura presidente de outras associações. Enfim, estamos aí na pisada. Bom, além da Gisela, estou aqui também com o meu parceiro nesse projeto, Gabs, que se eu chamar de Gabriel, ele acha que está tomando bronca. Né? Eu acho que está tomando bronca. Se apresenta aí, Gabs. Tá bom. Parceiro com o Jean no projeto aqui de produção de conteúdo, Trocando a Lente, um projeto que quando ele apresentou eu fiquei apaixonado desde o começo. Sou empreendedor também aqui no ecossistema da economia criativa na Impact, professor na Mauá de inovação para pós-graduação. Estou presidente na AB Design hoje, representando ali até o final do ano o setor. E também diretor comercial estatutário na CCBC, na Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Tem uma pilha de títulos, né? Não sei onde você arruma tempo para fazer tanta coisa, Gabriel. Então, não tem. Não tem, né? Não tem só tem tempo quem não tem tempo. Né? É isso. E eu esqueci de falar que eu sou diretora da AB Design. E que louco. estou lá desde que fundou a AB Design. É um orgulho muito grande. Não, obrigado pela confiança dessa construção conjunta, Gi. E não pode esquecer esse título, não. Esse é o mais importante mesmo. Bom, e nós três estamos aqui hoje com a nossa convidada, Letícia Castro. Obrigado por ter uma salva de palmas para a Letícia. Obrigado por ter aceito o convite. É uma honra para nós ter você aqui. Letícia, eu não vou te apresentar, vou só dizer qual é o seu cargo atual, né? Mas a sua atual condição, né? Que é diretora superintendente do Centro Brasil Design. Mas eu vou pedir para você se apresentar e depois a gente estreia a primeira pergunta. Maravilha. Gente, uma honra estar aqui, a honra é toda minha. Muito feliz com o convite de estar entre amigos aqui e dizer que a Gisela esqueceu de um título não esqueci. Importante. É muito importante. A nossa conselheira no Centro Brasil Design. É uma pessoa incrível que a gente admira muito também, assim como você, Jean, o Gabs. Muito bom. Acima de tudo, tá entre amigos e tá falando do que a gente gosta, né? De design. E, puxa, fiquei com o desafio de me apresentar, então, Jean. Ninguém melhor do que você para fazer isso. Mas eu vou te pedir para você se apresentar, como hoje o dia é para falar da tua trajetória, eu vou pedir para você se apresentar contando a sua trajetória desde o início. Como é que você descobriu que o design ia fazer parte da sua vida? Quando? Como é que foi essa trajetória? Fala um pouco sobre a tua história. Acho que o meu desafio tem a ver com o desafio de muitos, né? Que é chegar em casa e dizer, vou fazer design. Como é que eu digo? Pai e mãe, mas o que é isso? Então, comigo não foi diferente, foi também assim. Eu sempre gostei de desenhar, apesar disso não ter exatamente tudo a ver, mas sempre gostei de pintar, desenhar, enfim, tinha a ver comigo. E aí, quando chega aquele momento, aos 17 anos, que você tem que definir o que fazer, arquitetura ou design. Arquitetura ou design, eu prestei, né, arquitetura, graças a Deus não deu certo. Não me vejo fazendo arquitetura ainda hoje, apesar de gostar muito. E aí eu
fui logo para o design, já quis entrar como design de produto. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com meu pai, sempre desmontando e montando coisa em casa. Eu sei que tudo que eu desmonto e monto sobra um parafuso. Não sei o que significa. Não sou boa nisso. É redução de materiais. É isso. Exatamente. Já vem o impacto. É o de- viés. Já vinha com viés. E já fui para essa área de design, de produto. Já no início da faculdade, a gente fazendo estágio, então tive a oportunidade de estagiar na Plastpark, hoje é Retes. Fui para outras áreas, fui estagiar no IPUC, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, e era uma das coisas que para mim foi assim sensacional. Eu achava que não era capaz de estagiar lá, fui estagiar e essas coisas começam a beliscar você, porque você não sabe exatamente o que você quer ser, o que você quer fazer. Depois fui trabalhar, daí já era trabalho mesmo, na Michelangelo Marble, mais nessa área de decoração, que fez menos sentido para mim. E aí você vai entendendo o que faz sentido, o que não faz. Fui para a área de confecção, trabalhando numa empresa, desenhando bolsas e tal. Você abriu uma confecção. Gostava não muito abriu? disso, trabalhei na área. Aí depois abri uma confecção de surfwear, que é uma área que eu gosto também. Mas isso já, essa confecção já estava no Centro Brasil Design. Aí eu fui para a confecção, daí voltei. Enfim, aquela coisa, né? A gente vai navegando por onde a gente não sabe bem. Deixa um pouco a vida levar. O acaso vai te proteger, né? Exatamente. No acaso. Mas, enfim, aí eu já tinha estagiado em alguns lugares e trabalhado em alguns lugares quando surgiu a oportunidade de ir para o Centro Brasil Design. Na época, o Centro Brasil Design estava iniciando as atividades, era Centro de Design Paraná, uma iniciativa criada pelo Jaime Lerner, e que era um projeto estratégico, né, do governo do estado do Paraná. E aí eu iniciei lá e o Centro Brasil Design ele tem um problema, assim, que ele pica você. Pica. E ele absorve você, a sua vida, porque os desafios são muito interessantes, os projetos são sempre diferentes. E aí lá a gente foi ficando. Então eu tô lá desde 2001. Então, apesar de ter saído, montado confecção e algumas outras ações acontecendo junto, eu tô no Centro Brasil Design desde o início. Então, era Centro de Design Paraná. Nós iniciamos com projetos para o governo do estado e o Centro de Design Paraná ele já foi criado como uma instituição voltada para a indústria e que deveria trabalhar junto com as entidades setoriais de design. Então, na época, a gente já conversava com as instituições que vinham trabalhando pelos profissionais, porque a ideia era justamente unir esforços, né? Então, o que a gente queria na época, o que o Jaime Lerner, né, a ideia dele, e trouxe consultorias para montar o centro de design, era justamente fortalecer a indústria paranaense por meio do design. A partir Isso em com a colaboração do 1997. design. Imagina, com essa mentalidade. Isso em 1997. E aí, justamente com essa ideia, o projeto se iniciou e a gente já, no início, criou um programa chamado Criação Paraná. E esse programa foi baseado numa metodologia de Glasgow, que na época eles fizeram a Glasgow Collection e tinha uma metodologia, um processo para ajudar as empresas a desenvolverem novos produtos até estágio de protótipo com design, ou seja, conectando as empresas com os escritórios de design do mercado, né? Então, sempre priorizando o mercado de design. E a gente brinca, a gente fala que aí a gente trabalha 2 CNPJs, né? A empresa e o designer. Né? E a gente fortalece essa roda, a gente fortalece essa economia, faz esse movimento girar. E, enfim, fizemos esse primeiro programa com o governo do estado, foi um sucesso, foram 54, se não me engano, não vou lembrar exatamente os números, projetos desenvolvidos, não, 42, 54 de Glasgow. Isso era que ano? Isso em 2000. 2000. De 2000 a 2002, foram 2 anos de programa. E nesse meio tempo, eu acabei indo para Glasgow, para aprender a metodologia deles. Mas não tinha metodologia. Aí Foi você lá para aprender descobriu, o que né? não existia. Quando é que você percebeu que o design, como um agente transformou, quando é que você percebeu que o design, ele de fato tinha um papel estratégico dentro das organizações? Qual foi o momento que isso... Da indústria, né? Porque o design te picou já lá desde o início, né? Mas quando você começou a perceber que o design ele não era só
um instrumento estético ou projetual de produto, etc., que ele tinha uma dimensão mais transversal, como a gente fala, né? Quando eu iniciei a minha trajetória nas empresas, dentro das indústrias, aquilo não fazia tanto sentido para mim. Quando eu passei pelo IPUC, pelo Instituto de Planejamento Urbano, quando você está desenvolvendo alguma coisa que é mais voltada às pessoas, você está indo para a rua, a gente ia para a rua, ia fazer trabalho de campo, entender o trânsito, entender as pessoas circulando, você já começa a ver uma outra lente, né, do design. E quando eu entrei no centro de design, já com os programas, você estava atendendo aquelas empresas, ajudando aquele empresário a entender o que era design, por que aquilo era importante, ensinando ele por que o design ia fazer diferença naquela empresa, como que aquilo ajudaria ele a ter um produto melhor. E aí é uma outra lente, né, do design. Você começa a perceber que o design ele tem um papel muito maior. E ele pode ter influência em diferentes camadas, contextos, né, dentro da organização. Exatamente. Ele pode ser usado para uma finalidade ou pode ser usado para um modelo de pensamento sobre o próprio negócio, né? Então, assim, lá no início, sendo bem sincera, lá no início a gente ainda estava olhando muito para o produto ali, ajudando o empresário a desenvolver aquele produto especificamente. Mas ali ele sente a diferença, né? Ele falou, é onde ele sente, né? É onde ele começa a aprender muito. o que significa até design. A gente tem um case, assim, que tem um projeto que foi desenvolvido lá no início, em 2005, com a Montana, que era uma indústria lá do Paraná, que era um pulverizador agrícola. Foi um projeto muito desafiador, foi um projeto feito com o Marcelo Castilho, que é um designer que teve na Buscar também. E esse projeto, ele trouxe de retorno para o governo do estado do Paraná o mesmo valor em impostos que o governo do estado investiu no programa todo. E aí a gente começou a ter números em relação ao design. E aí a gente começou a aprender a valorar o design em números, que é a tangibilizar o valor do design a partir dos números, né? Então é venda, é retorno, é entender que o trabalho daquele cara que às vezes é meio diferente, que se veste diferente, né? Em alguns casos, ou daquele jovem cheio de ideias, é um trabalho pensado, um trabalho planejado. É um trabalho que vai trazer um resultado para a empresa lá no final. Ilê, eu queria aproveitar essa brechinha para um trabalho que vocês fizeram que é absolutamente genial, que é o primeiro e único diagnóstico do design brasileiro, né? Eu acho que aquele estudo foi em 2010? 13. Né? Então, assim, trazendo isso que você está falando tem muito a ver com como sempre vocês organizaram esses dados, essas informações, até por lidar com a indústria. Então, eu só queria fazer esse gancho dos números, né? Você falou, a gente começou a ter números. E aí, pouco o que você encontrou deles, né? Exato. Só que vocês organizaram isso em vários setores e tal. Então, como foi esse processo com metodologia, né? O diagnóstico foi assim. Primeiro, nosso sonho é refazer o diagnóstico, né? A gente ainda não conseguiu. Nós. Por isso que eu estou trazendo o ponto aqui na mesa. O assunto é velho, né? Porque eu me lembro que a gente conversava acho que foi em 2009, na Brasil Design Week de 2009, que a gente fez uma reunião na sala lá falando sobre a necessidade de fazer isso. A gente já falava, vocês já tinham esse interesse de fazer esse estudo em 2009, vocês foram fazer em 2013. E o ano passado. E não tem atualização, né? O Gabs lembrou bem, a gente vem tentando atualização. Exato. Ano passado a gente, né, até submeteu o projeto, tudo para a Apex Brasil, mas infelizmente não deu certo, né, Gabs? Mas a gente segue tentando. Eu vou falar como conselheiro da B-Design também, muitos anos desde o começo. Foi sempre uma luta conseguir apoio para esse tema, e por mais que a gente prove através dos números, por mais que o mundo já tenha provado através dos números, a gente não consegue apoio para conseguir fazer com que haja uma difusão maior, etc. Na tua opinião, qual que é a razão? A gente não tem hoje uma política pública em design no Brasil. É a falta de uma... Não tem nem vamos dizer, uma instituição governamental que responda pelo design. A gente vem flertando muito com a Apex, né? Tentando algumas coisas pontuais, fazendo. Mas vejam... não é o papel da Apex a gente também, teria que ter isso definido no Ministério, como aconteceu quando nós tínhamos o Programa Brasileiro de Design dentro do Ministério da Indústria e Comércio. E que, de uma forma absurda, foi encerrado. Então, tem dois contextos, né?
Letícia, que a gente vivenciou nessa história. Então, a Apex, ela, no governo atual, a Apex entende que a exportação de serviços, porque eu achei tão duro isso, quando o design era visto antes como ferramenta de competitividade. Horrível. Né? Ferramenta. Né? Ela né? Mas não é uma ferramenta. Mas não é exato. apenas isso. No governo atual, a Apex entende que o serviço, que aí é o exportar design em si, é sim matéria da Apex, porque exportar serviços é também aumentar a competitividade, exportação, então é a matéria da Apex também, o entendimento. Então, legal no MD que nós temos ali a Apex. E hoje o design está na pasta da cultura. E aí, é uma informação que, assim, eu acho maravilhoso estar na pasta da cultura, mas aí, olha para o lado, nós estamos dentro design e museus. Olha onde nós estamos chegando na percepção da política pública, que nós estamos juntos com o museu. Já, assim, aí eu vou colocar mais um tempero ali, inteligência artificial, já vai virar tema de museu. E se nós não trabalharmos para sair assim, nós podemos estar na cultura, mas nós temos que estar na economia. Porque a economia criativa hoje representa 4% do PIB do país. Claro. Maior do que qualquer montadora, maior do que o segmento automotivo. Não é qualquer montadora, segmento automotivo inteiro. E emprega muita gente. Então, nós estamos num campo triste hoje. E depende da Você gente. sabe que em 2009, na Brasil Design Week, não, 2008, não sei se você estava, né? A gente estava num encontro entre os escritórios ali no auditório da Brasil Design Week no Rio. E a gente estava discutindo exatamente o que a gente está discutindo aqui. E aí uma hora eu virei e falei assim, eu acho que o nosso problema é um problema de naming. Porque o nome design, ele nos coloca num contexto de significação que eu, não sei vocês, mas eu fico o tempo todo tentando explicar que não é isso. Mas não é isso, não significa que não é isso. Não é só isso. Né? Eu acho que a gente vive isso e parte do nosso papel é tentar desmistificar isso. Né? Mas eu tenho um olhar assim particular, porque a gente, enquanto Centro Brasil Design, a gente acaba trafegando em outras áreas também, seja da arquitetura, do design de interiores, né? Flertando às vezes com a área de engenharia. E o que a gente percebe é que o design, ou os designers, ou a nossa classe não é unida o suficiente para abrir uma frente, aí vamos fazer meia-culpa, né? Para abrir uma frente onde a gente acha que a gente deveria estar, tratando do design como economia, como desenvolvimento econômico e social, como agente de transformação, né? Como sustentabilidade, como agente de transformação, e retomando um papel importante dentro do ministério, assim como a gente tem em todos os países. Né, lá fora. Você tem, vai ter um trabalho importante no Japão, vai ter China, nossa, não dá nem para falar, né? O que estão investindo em design. Não, absurdo. Que a Coreia fez para o país. A Coreia, mesmo a Europa, a gente tem Estados Unidos, enfim. E aí a gente aqui, né? Bom, a Inglaterra, né, já tratava da indústria criativa, né, eles tratavam como indústria criativa já quando eu fui para lá, em 97, não, em 2001. Mas desde 97 que já tinha. O Tony Blair. Ele trabalhavam como indústria criativa. E enfim, e a gente aqui, né, perdeu uma coisa que foi criada, o PBD é de 95. Acho que o PBD é de 95. Acho que é. Olha a visão de futuro que a gente tinha naquela época. E que se perdeu, né? Porque era uma construção importante. Quantas ações deixaram de ter? Então, quando você não tem uma pasta e um caminho aberto em um ministério, eu acho que até pode ser independente do ministério, você não tem definição, você não tem orçamento para isso e você não consegue dar continuidade a uma construção contínua. Não tem fomento, né? Então aí a gente consegue coisas pontuais com a Apex, por exemplo. Desenvolver um programa como o Design Export, mas tem começo, meio e fim. É pontual, você tem que iniciar um processo. Nós tivemos muito já, o Design Excellence Brasil, que ajudava as empresas a participarem, pagava 80% da participação no AIF, no IF Design, por exemplo, deixou de existir. Por quê? Não faz parte mais de uma política. Desinteresse
ou falta de definição, falta de estratégia. Por que você acha... Desculpa, gente. Não, vai. Por que você acha que a gente, como classe, não... Porque É eu uma vejo- questão de mentalidade? A gente não sei dizer exatamente, precisa trocar de mas lente, a gente vê uma falta de união assim muito maior. Ó, a Associação dos Designers de Interiores, a BD, não, agora não lembro a sigla, eles têm 15 mil membros. Quantos nós temos aqui na B-Design? 134, 135. Empresas. Né? Quantos designers nós temos no Brasil? Não, Muito então mais. É que a gente tem na B-Design, ele falou o número da B-Design, né? Nós temos um recorte de CNPJs, né? Precisa ser um CNPJ. Né? É que a nossa abordagem setorial, a discussão entre empresas e mercado. Então, não diferente da ADG, que são os designers profissionais. Então, tem diversas associações. Nós temos um grupo, acho que você participa desse grupo das associações de design do Brasil, mas o que eu vejo, e aí talvez eu pergunto da Gi, É isso que... falta mobilização individual. Então, assim, para a B-Design fazer o que faz, depende de tempo, sangue de 3 pessoas, 4 pessoas. Mas nós temos mais diretorias. Mas o que falta para acontecer? O que falta para nós termos sair? Falta empenho individual e a potência do indivíduo. E da colaboração. Né? Do coletivo. Do Porque coletivo. não dá para a gente sentar junto e reunir intenção. Não. Se não tiver dedicação. E ação. E eu acho que tem uma coisa de mentalidade, Gabs, vê se vocês acham isso, agora te ouvindo, e aí com isso que a Letícia falou, de ser assim, de achar assim, ó, tem 5 dando sangue lá e eu pago para isso. Então eu não tenho que fazer. E não sei, é uma coisa da mentalidade mesmo, né? Não sei, pensei agora aqui, que é isso, ó, eu pago vocês para fazer isso, então eu quero ter o retorno, esse aí que você falou, mas eu não vejo o meu papel efetivo de... Já sou associado, então já estou botando... Não precisa fazer mais nada, já Não tô preciso fazer mais nada. Eu estou pagando para fazer. Né? Sendo associado, ele está colaborando Sim, bastante. mas né, não basta, né? Mas deixa eu puxar o assunto para um outro, para a gente não ficar falando só sobre Trocar os lente, nossos... né? Vou trocar a lente aqui da discussão. Lembrando que a gente está falando para muita gente que ainda não conhece os nossos problemas, mas não sabe nem por que eles existem, né? Exato. E aí eu queria eu queria ouvir a tua opinião sobre essa característica, né? Eu falei no início que o design ele tem uma visão sistêmica, que eu particularmente considero uma visão de mundo muito mais adequada para o mundo complexo de hoje do que uma visão mais mecanicista, mais ordenada e estruturada, que é a nossa herança pós-revolução industrial, né? Como é que você enxerga o papel desse modelo de pensamento do design? Você que vive colaborando, isso, né? colaborando com as indústrias e disseminando a importância desse modelo de pensamento, qual que é a tua perspectiva sobre isso? Eu acho que o designer ele tem uma capacidade ímpar, e a gente sabe disso, de resolver problemas, né? Mas mais do que isso, a gente é curioso, porque a gente estava falando de colaboração, só que quando a gente fala de projeto, o designer ele tem essa capacidade de colaborar e trazer Exato. outros atores para o processo. Né? E aí, eu acho que isso é uma questão muito importante que a gente tem de trabalhar, especialmente, seja dentro de uma empresa, você trazendo o olhar dos mais diversos atores, né? Ontem a gente estava no encontro com o Fernando Prado, da Lumini, e ele estava falando que lá no chão de fábrica eles estão desenvolvendo uma luminária, e daí ele tinha um problema com uma luminária de jardim que estava quebrando, né? E ele trouxe um colaborador da fábrica que trouxe uma solução para essa luminária, que era colocar uma molinha na base, que era a mesma molinha que eles usavam nas bandeirinhas de canto de campo de futebol, que o cara jogava futebol. Então, assim, é esse olhar... Ali ele foi designer, né? Ele olhou Totalmente, né? problema É e esse encontrou. olhar acolhedor do design, né? De ouvir, de perceber, de olhar e de trazer outros atores para o seu projeto, né? De não ser dono da ideia. Então, eu acho que tem essa capacidade, ela é importante. A multidisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade também. Eu acho que isso é muito importante. E principalmente quando a gente fala de projetos que a gente desenvolve
para outras instâncias, como instituições, o design de serviço, o design que vai trazer esse olhar social. A gente fez um projeto recente agora, que a gente participou lá em Curitiba, para reestruturar todo o armazém da família, que é um espaço que a gente tem lá na cidade, onde a gente é um mercado, é um mini mercado popular. Então as pessoas têm acesso a um alimento de qualidade, com praticamente, dá para falar em números grosseiros, 30% de desconto no valor de mercado. Então as pessoas têm que ser cadastradas. É um processo um pouco mais complexo e a ideia da prefeitura era redesenhar todo esse processo. Então foi um trabalho de quase um ano que a gente desenvolveu por meio de vários workshops, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então o Centro Brasil Design, ele tem esse olhar, mas a gente não faz design lá. Então, a gente trouxe designers, trouxe especialistas para esse campo, para discutir tudo isso, mas a gente envolveu todos os atores da Secretaria de Segurança Alimentar e dos armazéns da família, em todos os processos. Então, vou dizer que nos workshops a gente tinha 30 pessoas, né? Então, todas essas pessoas se tornaram parte do processo, se tornaram parte da ideia, parte do resultado. E aí a gente traz essa questão do pertencimento, né? Todo mundo está junto naquele processo. Eu acho que esse é um valor importante do design, do designer e do design. E vocês desenvolveram, na atividade do CBD, uma metodologia própria, né? Sim. Como é que foi o processo de saber que precisava primeiro de uma metodologia para conseguir implementar uma certa cultura dentro de um lugar onde não existia essa cultura? Como é que foi que vocês perceberam isso? E como é que foi o processo de desenvolvimento, né? Como é que vocês fizeram? Essa história é boa, porque essa história começou em Glasgow, quando eu fui para lá em 2001 para aprender uma metodologia que não existia. Muito bom. E a gente tinha, o Geraldo era o diretor, presidente do Centro Brasil Design na época, dele me ligava e falava, daí, Lê, o que eles têm, como que é modelo disso, como que é modelo daquilo. E eu lá dizia, não tem nada. E ele, mas como não tem nada? Eles são ingleses, britânicos, não tem nada. Eu falei, não tem nada, só tem um contrato. E esse contrato é um documento que eles estabelecem com a empresa, porque na época o governo inglês dava dinheiro para a empresa contratar o escritório de design. Então só tinha esse contrato. Tá bom, Letícia, e como é que eles definem o valor? Ele decide o valor. O meu diretor lá, o Bruce Wood, decidiu o valor daquele projeto. Então, assim. E aí eu voltei, fiquei 4 meses lá, voltei, aprendi muita coisa, mas não trouxe nada. Mas trouxe os insights para fazer essa metodologia. Com a missão não cumprida. E aí a gente, enfim, a gente precisava desenvolver alguma coisa e nós tivemos a oportunidade de entrar com um projeto, na época era o Fundo Verde e Amarelo, que era um fundo da FINEP, e nesse projeto era a ideia de fazer uma segunda edição do Criação Paraná, desenvolver novos produtos, e aí a gente já tinha deixado de atuar como Paraná e já estava abrindo, então a gente já conseguiu ter uma participação de outros estados nesse projeto, junto à FINEP, e esse projeto era para desenvolver metodologia. Então foi muito legal, porque é aquilo que eu falei, a gente não faz nada sozinho lá no CBD, e a gente já trouxe vários especialistas nesse projeto, com a FINEP, com bolsa, etc., para iniciar o processo da metodologia. E lá a gente, e nesse ano, 2 anos hoje de projeto, saiu o primeiro draft do que seria essa metodologia, que a gente chama hoje de design na prática. Isso foi em 2005. E aí, nesse processo de trabalhar com as empresas, hoje mais de 500 empresas 500 empresas dentro de programas, né, de design, mais de 5.000 empresas atendidas, a gente foi aperfeiçoando essa metodologia e trazendo novos olhares, e então, com o objetivo principal de ensinar o empresário o valor do design, como utilizar design, como que o design pode fazer parte do processo cultural da empresa, né? Como que a gente traz esse olhar para a organização, né? Como que incorpora isso. Mas no método de vocês, o primeiro passo qual que é? O primeiro passo é identificar a oportunidade. É aquela coisa, o empresário quer uma nova cadeira, mas não é uma nova cadeira que ele precisa. É entender o que de fato ele precisa, a gente chama de identificar a oportunidade, entender junto com o empresário o que é a necessidade dele, o que ele está precisando, se ele tem maturidade ou não para aquele investimento naquele momento, se ele tem que dar um passo atrás ou não, porque às vezes a empresa não está pronta,
né, Não pro tem design. cultura para isso. A gente trafega nos mais variados tipos de empresa, dos mais variados setores. E tem empresas que ainda não estão prontas. Então, o que esse empresário precisa entender, se preparar, entender o investimento, né? Entender o mercado, tudo isso. Então, a gente vai lá no começo, identifica essa oportunidade e aí vai estruturar briefing. Mas em que categoria de iniciativa o empresário coloca essa iniciativa dentro do negócio dele? É pensar futuro, é inovação, é resolver problema prático? Geralmente é venda, normalmente? geralmente é venda. Tá precisando Ele vender. precisa de um novo produto, precisa de uma nova embalagem, ele precisa... tem bastante foco em feira, né? Tem uma feira, precisa de um novo produto para estar na feira. A gente tem atuado agora mais recentemente muito com embalagem de alimentos também, né? Que os empresários, a gente tem esse setor muito rico no Brasil. Alimentos e bebidas, então essa área precisa de embalagem. Como a gente tem fez 4 edições do Design Export com a Apex, muito foco em exportação. O empresário brasileiro não está preparado, ele acha que aquele produto que ele tem ali é o mesmo que ele vai exportar. E não é, né? Tem toda uma adaptação a ser feita. Não é a mesma embalagem, não é a mesma linguagem. Tem que ver as questões legais, né, desse país onde a gente está querendo vender o nosso produto. Legais, que nem sempre são legais. E A tem magia. enfim, é todo um aprendizado, todo um processo aí. E o design também. E aí a gente é muito pautado naquela escada do design, que é você... Design É isso que eu ia perguntar. Se A- vocês fazem A metodologia a é trajetória. baseada na escada do... Essa é outra história legal, porque eu fui lá no Centro de No Design da Danish. Dinamarca Sim. para entender, Você foi de conversar novo com para aprender uma eles. metodologia, mas lá E eles tinha, né? receberam a gente no hall de entrada, nem ofereceram um cafezinho. Sério? Mas, enfim, o processo da escada de design é conhecido, design e ladder, né? aí a gente trouxe, ele é parte da metodologia, porque você tem que entender. E é uma questão de maturidade, e esse olhar da maturidade, ele serve tanto para design, ele vai servir para sustentabilidade, ele vai servir para exportação, né? Que é a gente, aos poucos, ajudar o empresário a subir um degrau de cada vez. E o nosso sonho qual é? Que o design seja estratégico na empresa. É isso. Esse Esse é o sonho, é o entendimento, quarto né? degrau. Levar todo mundo para o quarto degrau. É isso aí. Step by step. E é engraçado, Lê, a gente está o tempo todo falando, né, metodologia e pessoas. Vocês lá no CBD, vocês têm iniciativas para além do projeto, assim, alguma coisa que envolve entrar um pouco em coisas que estimulam pessoas, né, que tocam nas pessoas, então tem os Falando da prêmios. professora aí dentro. Exato, não tem jeito, né, gente? Como gera impacto para isso também, né? Então, eu sei que vocês têm premiações. Quais são as outras iniciativas que não estão diretamente ligadas ao negócio, a gerar ali o negócio, a indústria, mas que outras iniciativas vocês têm lá de... Queria que você falasse. Eu sei, e eu acho muito bacana, por isso queria te dar esse espaço. Eu costumo dizer que a gente trabalha em 2 frentes para tentar resumir um pouco, né? Porque acaba sendo bem amplo, assim, a gente adoraria abraçar o mundo do design, não consegue. Mas eu gosto de dizer, para resumir, que a gente trabalha em 2 frentes. Por um lado, esses programas de incentivo, né? E que são nas mais diversas áreas de atuação. Acho que é importante dizer que o Centro Brasil Design não tem nenhum tipo de apoio, né? Então, a gente depende de vender projetos. É uma instituição Gerar receita para poder sustentar. privada, sem fins lucrativos, mas que não tem apoio. Então, tem que gerar receita para manter a instituição. Então, a gente faz esses projetos em parceria com governo, seja municipal, como eu falei, projeto da prefeitura, estadual, federal, nos mais diversos âmbitos, também com empresas privadas, fazendo workshops, trabalhos dentro dessas empresas, né, de ativação, enfim. Mas, por outro lado, a gente vai trabalhar a questão da visibilidade, que a gente acredita muito, né? Que são as premiações de design. A gente já fez muitas outras ações, já fez evento, fez seminário, fez semana de design, fez de tudo um pouco. Mas hoje a gente tem se concentrado nas premiações de design, porque a gente acredita, né, nas premiações como uma forma de visibilidade, como uma forma de você ter uma estratégia para a tua empresa, como uma forma de reconhecimento. Por que não dizer como uma forma de se organizar
em relação ao projeto, para se mostrar. Isso pega um pouco para os estudantes também, né? Como que esse estudante aprende a se organizar, a ler um regulamento, a entender o que estão pedindo e escrever um projeto para aquele regulamento. Cada prêmio tem um regulamento diferente. Porque, O por que você incrível que aplica pareça, eu para posso ter um projeto maravilhoso, se eu não souber escrever, Exato. eu perco o prêmio. e o que você aplica para um prêmio, você não aplica para outro. Exato. As regras são outras e os critérios são outros. Então, então a gente acredita muito nesse olhar, nesse aprendizado. E por que não dizer que o prêmio também é uma construção de marca? Seja Total. da tua marca Total. pessoal ou da tua empresa, né? Então, a gente vem desde 2007 com o IF Design Award, que a gente iniciou lá atrás como uma iniciativa do Ministério da Indústria e Comércio, na época era uma política pública, que tinha o Design Excellence Brasil, que apoiava a participação. Posso só pedir para você explicar a relevância desse prêmio no mundo? O IF Design Award. Tem muita gente Tá. que não é do nosso mercado e não conhece. Ou às vezes já ouviu Já falar, ouviu mas falar, não tem a sabe o que dimensão. significa, né? O IF Design Award hoje é um dos maiores prêmios de design do mundo, né? A gente diz que ele é o mais abrangente, tem todas as categorias, desde o design de serviço, gráfico, Arquitetura. produto, vai para arquitetura também, design de interiores, então ele é o mais amplo. E um prêmio que tem produto nível 72 carro, anos. né? É. Nível avião. Quando eu nível- fui jurada, tinha duas Ai, Ferraris. Gisela, Fui jurada, indicado por vocês, e tinham 3 Ferraris. É isso aí. Maravilha. Mas também tem o cara pequenininho, tem o estudante, ele é um prêmio bem amplo mesmo, tem Maravilhoso. 72 anos. E importante dizer que eles têm outras duas iniciativas, que é o prêmio para estudante, que é o IF Student Design Award, que a inscrição é gratuita e dá prêmio em dinheiro, né, para o cara começar o negócio dele. E tem o IF Social Impact Prize, que daí vai olhar para as soluções de impacto social, questões de sustentabilidade, enfim. Então é bem amplo mesmo. E nós começamos com esse prêmio em 2007, que era o Design Excellence Brasil, era uma iniciativa do Ministério para apoiar as empresas brasileiras a participarem em prêmios internacionais de design e criar a cultura de participar em prêmio. Criou, né? Não dá para dizer que não. E em 2009, daí nós nos tornamos um escritório de representação do IF Design Award no Brasil e foi o primeiro escritório de representação do IF no mundo. Então, nós começamos esse modelo, seguimos até hoje trabalhando com esse olhar de, né, ajudar as empresas brasileiras a crescerem em relação ao seu produto, né, ter um produto de classe mundial, porque a competição ela é uma competição saudável. Você vai querendo melhorar o teu produto, você vai querendo melhorar o produto da empresa, você vai querendo elevar a tua qualidade, seja do criativo, que precisa ser reconhecido, seja do empresário que também está ali investindo num novo produto, serviço, embalagem, marca. E o ano passado a gente teve 85 brasileiros premiados. E a gente tinha 85 brasileiros na cerimônia de premiação em Berlim. Isso é lindo, gente. E o júri do IF, Gisela até pode falar melhor, eles esperam para ver os produtos brasileiros. Eles querem ver o que está vindo daquele país criativo, que tem aquela Que tem diversidade, o borogodó, os materiais Como diferenciados. vocês pensaram nisso? Eles me perguntaram qual que é o método. A gente só não consegue explicar o que é método chama gambiarra, gambiarra. mas o resto a gente explica. Então, método começa chama pela gambiarra. gambiarra. Então, assim, eu acho que é uma trajetória, é um trabalho importante, né? Porque é a visibilidade enquanto país, é a visibilidade da nossa produção criativa lá fora. Então, e outra coisa importante, o Brasil tem a melhor taxa de conversão no IF. O que é a taxa de conversão? De todos os projetos brasileiros inscritos, quantos são 30% é premiado. Ninguém tem essa taxa de conversão, só a gente. Nós temos um O que escritório. demonstra um bom trabalho aqui de seleção, né? Não, nós temos um Jogar a escritório que é o favor do segundo CBD. mais premiado do mundo, que é, não é No isso? IF? Do Gustavo, no IF? O Greco? Isso. Sim. O Fernando Prado também tem, acho que 4 ou 5 golds. Agora eu vou falar os números errados, porque daí eu não tenho a Juliana aqui para me corrigir. Claro. Mas, enfim, é um trabalho bem legal. O ano passado nós tivemos 5 jurados brasileiros no IF. Então, é uma construção que a gente vem fazendo e ganhando esse espaço para o Brasil lá fora, né? E tentando trazer, né, cada vez mais jurados participando, cada vez uma participação brasileira mais efetiva, todo ano trazendo os diretores para cá. Então, a gente vai construindo um relacionamento e eu acho que isso tem um papel importante de visibilidade.
E aí tem o Pode prêmio. falar, gente. Não, eu ia aproveitar essa questão do IFE, né, e pegar um outro gancho sobre o CBD. Vocês têm uma atuação global em vários, não só vários prêmios, mas também com várias instituições, Coreia, China e etc. De que forma essa atuação global retroalimenta a iniciativa do CBD aqui? E por que vocês decidiram criar essa conexão com essas entidades de fora do Brasil? E como é que isso assume um papel dentro da iniciativa de vocês? Também entra como visibilidade, porque a gente acaba participando dessas conversas. Então, na China é o Congresso Mundial de Design, que eles fazem todo ano. A gente não tem ido todo ano, mas nós temos um conselheiro, que é o Rodrigo D'Angelo, que mora lá, ele acaba participando. Então, assim, são conversas importantes. Importante a gente saber o que está acontecendo para Exato. trazer, eventualmente, oportunidades. Ano que vem é o ano Brasil-China, então a gente tem que, né, entender esses movimentos. Por exemplo, a gente tem também os selos, né, as cidades criativas da Unesco, que a gente participa. Curitiba é uma cidade, a gente tem Brasília e tem Fortaleza. Vai ter uma mostra agora na China que vai levar as cidades. Então, assim, a gente acaba... É um trabalho, assim, De costura, de né? costura. Eu acho que é importante o Brasil estar sendo visto nesses momentos. Aí a gente representava, não. A gente apoia alguns prêmios de design internacionais que são mais voltados para estudantes. A gente acaba não fazendo muitas ações para estudantes, mas os prêmios a gente tenta movimentar e criar essa cultura. E aí são parcerias, porque a gente conhece os professores, tenta divulgar, levar isso para dentro das universidades, para ir criando essa cultura nesses jovens. Vocês têm uma pra eles atuação com as participarem. universidades fortes também? Não é. Falta esse braço. Aí Com a é um trabalho educação. mais informal, vamos dizer assim. Pois é. Né? É um trabalho mais informal. Eu conheço a Gisela, passo para ela a informação, ela vai levar para os alunos. Então a gente Mas não é tem uma daí relação estabelecida. Não é formal. E é formal a parceria com algumas premiações. Eles nos procuram para a gente divulgar essas premiações aqui, e aí a gente tenta fazer um trabalho de divulgação no mercado nacional. Eu fiz essa pergunta porque eu e a gente tem conversado sobre a trilha, né, a participação dela aqui no podcast, e ela trouxe um tema interessante, né, porque a minha provocação foi sempre você é tão apaixonada pela educação, Totalmente. e onde é mais evidente é o amor que ela tem pelos alunos, e quando os alunos brilham, o olho dela quase que vira dentro do rosto, né? E é visível isso, né? E aí eu falei, olha, eu queria te trazer para falar sobre isso, sobre educação em relação ao design, o papel do design, etc. E ela trouxe uma provocação, se você quiser complementar, acho que é válido, né? Porque a tua visão é bastante interessante, de que não é só... quando ela pega um aluno na faculdade, né? Ele já está, vou usar um termo forte, né, já está deformado, ou seja, é difícil você corrigir ele ali, né? Que o design ele precisa entrar em outros meios desde o início. Então, uma empresa, quando ela começa, se ela souber a importância do design, já vai ter uma outra trajetória, né? É mais fácil aí do que necessariamente pegar alguém que já está atuando, com o carro andando, né, e tentar trocar o pneu, e tentar trocar o motor, e etc. É muito mais complexo, a lente, né? Pra gente não perder a oportunidade, né? Mas fala um pouco dessa discussão, que eu acho que é importante. Foi por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Porque eu acho que essa relação, ela é importante não só no nível da educação universitária, né? Mas como é que a gente traz esse tema na formação base, Sim. né? Não, é uma provocação, e eu acho que vocês contribuem muito nisso, né? Tem a Ana, que tem essa atuação acadêmica também, lá no CBD, de entender, quando a gente está falando, mas por que não dá certo? Por que as pessoas... Porque não tem mentalidade. Então, a mentalidade começa lá. Então, é ruim quando a gente trata assim, não, tem o estudante, que é uma coisa assim, não, o estudante, né? Cara, o estudante é essa pessoa que a gente tem que mudar o modelo mental, porque é ele que vai entrar mudando as coisas. Então, por exemplo, a gente lá na SPM, a gente participa de todos esses prêmios. A gente estimulou participar no IFE, a gente participa do BDA, a gente participa do Design for a Better World, porque a gente acredita que é por uma questão, como você está falando, né, Lê, de mentalidade, do cara entender o que é participar. Não é tanto sobre ganhar, mas você vai mudando, e a gente vê hoje, já está institucionalizado, já faz parte, inclusive do processo, dentro da formação deles, eles já têm que sair com uma prancha, com uma ideia de que o próximo passo é essa inscrição do trabalho e tudo mais. Então, é muito interessante ver, né, esse envolvimento, acho que cabe até estimular ainda mais, porque esse é o cara que vai mudar o nosso negócio, quem já está lá.
A gente tava vendo aqui, a gente não se une, e é uma questão de mentalidade. Essa galera não. Né? Essa galera está chegando e pode, então, de estimular, né? Eu acho que vocês já fazem isso através dos prêmios, ajudando a trazer as categorias de estudante, mas eu vejo que é uma coisa, e tem o pessoal dos estudantes, né? Como se fosse uma coisa. Não, cara, eles são onde a gente tem que investir, porque depende para frente, né? Do que a gente vai ser. A gente acaba fazendo bastante palestra nas universidades, Isso, assim, super. né? Vai lá falar com os alunos, falar de mercado, falar que eles não precisam ter medo de participar. Eles têm medo, muita insegurança. Vergonha. São jovens, né? De ganhar uma negativa, de Isso. repente, mas todo mundo, isso faz parte do processo de todo mundo. É uma resposta para você, né? E a gente fala para eles, você não tem que ganhar o prêmio, mas você vai aprender. É isso. Né, a fazer alguma coisa, a ler um regulamento. Fala, eu não ganhei, agora eu vou ver quem ganhou. Por que será que eu não ganhei? Por que será que ele ganhou? Entra lá, vê quais são os projetos premiados, por que eles foram premiados, será? Né? Então, a gente fala muito dentro das escolas. Mas é um trabalho pontual, assim, não é, vamos dizer assim, um trabalho formal que a gente consiga ter fôlego para desenvolver. Bom, fica a dica, mas tá? a gente tenta. Acho que precisa, a CBD precisa estar aí. Eu vi que estava mudando para a temática educação e ainda está no prêmio. Eu queria falar sobre isso, que é a importância. Eu tinha um entendimento equivocado de prêmio como uma... Não, vaidade, né? Vaidade, não, uma empresa premiada. Eu tinha essa leitura. E na AB Design, então, imagina, toda a carreira profissional, eu olhava para prêmio e falava, não é isso. Aí, na AB Design e acompanhando o BDA, eu comecei a olhar o prêmio de outra forma. Então, tem sim esse dado de como você se apresenta, como você se coloca, porque a gente termina o projeto, pega o próximo, faz o próximo, faz o próximo, e não tem uma apresentação com a qualidade premiável, né? Então, outros escritórios que estão se organizando para se inscrever no prêmio, eles estão se organizando para montagem de portfólio. Tem o efeito colateral. Tem o efeito colateral. Da forma como ele se apresenta. Né? Como os estudantes no TCC, entende? E aí, e isso vai para um outro ponto, que aí une ali com a Apex, com toda essa construção. Então, tem rankings mundiais de design. Aí eu falo sempre do nosso encontro com o CEO do IFE, que ele falou para nós na AB Design, falou, olha, nós queremos ter mais inscrições do design brasileiro. Aí a Letícia me fala se eu estiver inventando alguma história aqui. Queremos ter mais inscrições do design brasileiro. Corre o risco que você está inventando? Não corre, não. Às vezes tem alguns encontros etílicos, aí você pode correr esse risco. Aí eu quero falou... participar do encontro etílico. Aí a gente começa com empate, cara. Tá com a bom. cerveja empática aqui. E aí ele falou, nós gostaríamos de ter mais participação do design brasileiro, que a percepção do craft, da arte é menos pasteurizado, né, do que a gente encontra. E o Brasil e a AB Design são os maiores parceiros do IFE fora a China, né? Então, tudo isso... É o primeiro sem força, né? Porque a China tem força, né? Não, para ser maior parceiro. A China é muito grande. Nós é na raça mesmo. A China, gente, o governo banca participação. Tem política pública e por isso que eles estão... Isso que eu falei, nós na raça, né? Eles com força. Então, sem a política pública e sem a potência que é a China hoje investindo em design, que nós falamos da Coreia e tal, o que acontece? Então, tá bom. Então, para o IFE, que na nossa percepção minha, eu não sei se geral, é o maior prêmio. Um dos maiores prêmios é o BDA. O maior prêmio é o IFE, na minha percepção. Então, a Letícia foi super humilde ali, falar que é um dos maiores. Acho que é o maior prêmio hoje do design, o IFE. E quando nós olhamos para o IFE, então tá, ok. Nós temos boa taxa de conversão, menos inscrições do Brasil, mas uma boa taxa de conversão. E nós vemos no BDA a qualidade da produção nacional. Só que nos rankings de design global, eu já falei isso em outros lugares, nós estamos em 12º lugar. E com todo respeito a Portugal, Turquia, a outros países que estão acima da gente. Né? Então,
Como assim, Também, né? Era pra gente estar mais. então, porque eles talvez tenham cultura, política pública de inscrição. Mas Mas você vê que o certamente. cenário é diferente, por exemplo, em Cannes, onde o mundo é o mundo da publicidade, etc. Agora não mais publicidade, agora é o mundo da criatividade. Né? Mas ali o ranking, o Brasil no ranking, né, que é um setor muito mais forte na publicidade, a posição do Brasil no ranking lá é nos primeiros lugares. É, Isso mostra que talvez o setor do design seja É. mais fraco. Mas E esse essa é uma ranking é o discussão ranking nossa. do IFE ou é um outro ranking? é outro ranking. Outro Não, ranking. É que eu ranking não estou mundial, citando o ranking aqui. É que do IFE a gente está em 10º também, a gente já chegou a 7º. É isso. Mas especificamente do IFE a gente tem o valor de investimento, né? Que pega para muitas empresas. E o investimento não é só na inscrição. É. Né? Esse ranking Todo o aqui, ele processo. pega diversas premiações Depois do você me mundo passa esse todo. ranking. Sim, do mundo todo. Ele tem qualificação do tipo de prêmio aqui. Então, um prêmio que tem um peso 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele... e você consegue ver por país, por nome. E se nós queremos valorizar o design brasileiro, que acho que se não, nós queremos, faz parte da nossa estratégia de construção essa participação. Olhar para esse indicador. Né? Olhar para esses indicadores. Investir nesse indicador. Não importa se esse indicador é o melhor ou não, mas que nem no IFE estamos em 10º, já estivemos em 7º. Mas, sabe, depende de um trabalho nosso conjunto para subir nesse ranking Uhum. e mostrar a qualidade do design brasileiro. Então, nós estamos em 7º no IFE pela quantidade de prêmios. 10º agora. 10º pela quantidade de prêmios inscritos. Né? Não pela Premiados. Por premiados. premiados. E, Em relação Isso- aos outros países que participam do IFE. por exemplo, qual é um país que está Ou seja, à frente do Brasil? Alemanha. Alemanha, você ok? comentou que a gente tem a maior taxa de conversão, né? Sim, De inscritos. Número de inscritos Significa e que o premiados. volume de inscrição dos outros países é muito maior do que o nosso, né? Porque os caras É de os caras euro ganham na pra euro, quantidade, né? né? É de Euro euro para para euro euro. é fácil. E tirando a China, que é um absurdo a participação deles, acho que são 3, 5 mil projetos. Mas essa correlação entre o número de inscritos, taxa de conversão e subir nesse ranking é numérico, né? Mais inscritos vão subir no ranking porque a taxa de conversão pode ser maior em teoria. E pegando um gancho, a gente estava falando do design como agente de transformação, né? Não só de empresas, mas também de sociedade. A gente citou o Design for a Better World. Há um tempo atrás, a gente fez um trabalho para a Coren e eles tinham 3 premissas na filosofia deles, que era o belo, o bom, a beleza, a verdade e o bem, né? E a bondade. Eu trouxe isso, né? Porque eu achei tão bonito a filosofia por trás desses 3 elementos, né, que eu acho que estão contidos aí na ideia do Design for a Better Sim. World. Então, conta um pouco como é que nasceu essa ideia desse projeto. Então, essa é uma história que eu acho legal também, porque a gente, em 2010, a gente fez a Bienal Brasileira de Design em Curitiba. Que era uma iniciativa do Ministério também, né, gente? Nós tivemos já políticas em design. E quando nós fomos fazer a Bienal em 2010, a Adélia Borges foi a nossa curadora, e eles nos deram de presente o tema Design, Inovação e Sustentabilidade. Eu fiquei de cabelo em pé, porque eu falei, meu Deus, e agora? 2010, a gente não vai ter produção industrial com esse olhar. E aí, enfim, nós tivemos, na época, 10 pesquisadores em todo o Brasil, ajudando a Adélia a identificar os projetos, né, que tivessem pelo menos... claro, a Adélia fez uma construção incrível para entender o que era essa sustentabilidade, o que a Foi gente poderia maravilhoso. considerar de projetos e tal, mas então a gente começou ali, vamos dizer, enquanto Centro Brasil Design, a flertar bem de perto com esse tema. E aquilo vem desde 2010, assim, né, nos incomodando, claro. Porque a gente vê que na Europa já tem muitas iniciativas nessa área. O design ele já é visto há muito tempo como um elemento de transformação, seja para cidades, seja dentro das empresas, seja como governo, enfim. E aí, em 2018, só em 2018, em 2010, 2018, nós nos tornamos signatários do Pacto Global. Porque a gente tinha esse incômodo e a gente estava falando, ninguém tá falando desse tema aqui no Brasil, a gente precisa começar a falar, né, como que o design pode contribuir com as nossas cidades, como que a gente pode ter esse viés social, e a gente precisa começar a debater isso.
E começamos, então, nos tornamos signatários e começamos a fazer um evento chamado Design for a Better World. E a ideia do evento era justamente começar a debater o papel do design para que a gente pudesse começar a falar, tá, mas o que o design pode fazer, né? Como que ele pode contribuir? Gente, o designer está lá no início do processo, né? Está definindo materiais, está definindo o ciclo de vida do produto, está entendendo como que esse produto vai ser feito, fabricado, descartado, reutilizado, enfim. E aí a gente fez 2 anos, se eu não me engano, desse evento em parceria com o Sebrae, trazendo pessoas de fora. E pandemia. Daí veio a pandemia. E aí, nesse meio tempo, a gente falou assim, pois o evento, mas o evento estava incomodando, porque o evento ele é muito efêmero. Você enlouquece antes do evento, faz o evento, enlouquece depois do evento, ele dura um dia só. Dura um dia e tua vida morre ali, mas acaba, não fica. Não fica nada, né? E aí a gente falou, não é isso, não tá bom. E aí a gente falou, não, vamos fazer um prêmio, porque um prêmio, pela experiência que a gente tinha, gera repertório, né? Um prêmio gera cases, histórias para contar. Você passa a conhecer pessoas, né? Gente que tá fazendo alguma coisa, porque você abre um edital, um chamado, e você vai conhecendo pessoas. Parênteses aqui, ontem até estava falando com o Giovanni falou assim, é muito legal porque no BDA, todos os anos, na cerimônia de premiação, a gente conhece tanta gente nova, né? Escritórios de design que a gente não sabia quem eram os trabalhos e tal. É sobre isso, né? Eu acho que as premiações têm isso também, a gente saber quem são as pessoas que estão fazendo alguma coisa. Você vê a consequência, mas você não vê quem participou da E aí você abre um palco para aquela pessoa, para você conhecer ela, para a sociedade conhecer ela. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, então, a gente decidiu criar a premiação e foi em meio à pandemia. Então, os primeiros anos ali, chamamos várias pessoas para nos ajudarem a pensar, a cranear o prêmio, mas o que é, o que não é, que critérios, e que essa construção é uma construção difícil, né? Porque você tem regras aí que tem que ser seguidas. Por exemplo, a gente tenta seguir o guia de prêmios do World Design Organization para ser tudo certo em relação à júri, em relação a critério, regulamentos e tal. Construir essa credibilidade, tem que construir. Né? O prêmio tem muito disso também. E aí a gente criou o prêmio, então lançou ele em meio à pandemia. Foram as 2 primeiras edições, tudo online, um desafio também pra gente. E foi dando certo. Agora, esse ano a gente tá na 5ª edição. Então, um trabalho também que eu gosto de dizer que... em novembro. As inscrições estão abertas. Mas todo então, ano a gente isso, fica todo ano com as inscrições abertas de maio a setembro. Outubro é júri. A gente faz todo o processo de júri. Novembro, a cerimônia de premiação. Ela acontece em Curitiba, sempre na última semana de novembro, porque é a cidade do design pela Unesco também. E é uma ideia também de sair um pouco do eixo ali, Rio-São Paulo. Acaba sendo uma provocação, né, para todo mundo. E no nosso olhar, um sucesso, porque ali a gente está vendo assim, muitas coisas acontecerem, já são mais de 1.000 participantes, já são mais de 200 premiados, então a gente está criando um repertório de design para um mundo melhor, que era o que a gente queria. Eu vou dizer, assim, a experiência da B-Design, a gente começou o BDA em 2009, aliás, 2009, que foi quando foi em São Paulo. A premiação era eu, o Luciano e o André no palco, com uns troféuzinhos de acrílico, dando prêmio para as pessoas que mereciam o prêmio, e as pessoas diziam pra gente, não, isso aí, mais um prêmio, pra quê? Larga isso pra lá. E eu, o André, e depois o Gustavo também entrou nessa. E era um ranking, né? A gente começou, feito a gente fez, exato, a gente começou que vocês participavam, né? Aliás, vocês ajudavam a gente a fazer a análise, a gente, não vamos cobrar inscrição, né? Vamos ranquear os casos mais premiados no mundo. A gente criou um critério lá junto com vocês. Maravilhoso. E todo mundo pedindo pra gente abandonar o prêmio. E aí o prêmio se transformou no que é hoje. Então, assim, 15 anos? 2009, Mas agora é esse ano. 15ª É a 15ª edição, mas ele existe desde 2009. Porque no meio nesse meio tempo desistiram. Aí nós voltamos falando, não, volta. Pararam de fazer... Não, mas volta. pensa, 15ª edição, gente. Pois é. Sucesso. Sucesso total. Então E não dá pra desistir. E 20 anos de AB Design. 20 anos de AB Design. Desde o começo. Vamos falar um pouco de futuro. Eu ia falar isso. Vamos falar de futuro? Vamos falar de futuro? Então, assim, a gente está vivendo uma miríade de transformações no mundo.
Como é que você enxerga e que tipo de mentalidade você acha que o design precisa se alimentar para os profissionais de design do futuro? Como é que vocês enxergam isso lá no CBD? Bom, primeiro eu acho que alguns temas aí que a gente não consegue não olhar, né? A sustentabilidade é um ponto-chave, não vai dar para deixar isso de lado. Eu acho que a gente precisa se preparar, os designers precisam se preparar para essa questão. A gente vê que muitas vezes nas escolas, né, nas universidades, não é um tema ainda que está sendo tão trabalhado. Não vou generalizar, mas a gente não vê esse preparo nos profissionais e a gente não vai ter como tirar esse tema do olhar, né? E eu acredito muito nesse impacto, no que se falou, né? O impacto transformador do designer, que, como eu falei, é uma pessoa que está lá no início de todo o processo, né? Nesse pensamento, nessa inteligência. Então, a gente não pode ficar pensando em mais um produto, em mais uma embalagem em cima da embalagem. Não, né? É redução, né? Cada vez mais a gente vai ter que olhar para isso. Então, eu acho que é uma preparação necessária, é um olhar necessário. Eu sei que a gente não está preparado ainda, né? Vai ter que vir legislação em cima, vai ter que ser obrigatório para o empresário investir, mas é necessário. Sempre a gente do empresário essas coisas, né? Sempre. A gente vê, mas é que a gente acaba vendo que na Europa tem sempre um passo à frente, né? E é contexto, porque não é só empresário, mas é o consumidor também, né? E a gente vive uma realidade diferente no país. Esse para mim é o maior problema da sustentabilidade, que nem alimento orgânico. É caro, não, né? tem que ter. Mas você compra? Não, eu não. Eu não preciso. Eu não compro. Eu não preciso. Então, mas você não acredita tanto? Então, mas aqui lá em casa a gente não compra. É igual não vai TV pegar Cultura, nunca, né? É igual TV Cultura, todo mundo achou o máximo, ninguém assiste. O máximo Ninguém que assiste. Que audiência. Não pode acabar. Não vai acabar, né? Mas eu não vou assistir, né? Mas Então, eles acho que melhoraram bem. tem esse tema aí que ele é importante. Outro tema que a gente não vai fugir é a inteligência artificial. Tecnologia, né? Tecnologia como um todo. Acho que a gente tem o Gabs aqui que pode falar melhor do que ninguém sobre isso. Mas é sobre isso, né? É sobre usar a favor, esses temas a favor, e não lutar contra. E eu acho que a gente precisa se preparar, né? Não sei como que os jovens estão se preparando, mas acho que bem mais do que a gente. Mas eu acho que são aliados, e a gente está vendo aí, por exemplo, a inteligência artificial fazendo um paralelo na medicina, que está trazendo muitos resultados importantes, com a capacidade de análise. E transformando a profissão. Transformando a profissão. E eu acho que não dá para tirar da frente, não pode tratar como um medo ou algo ruim. Não, é bom, é para ajudar, mas como? Né? Como que a gente pode trazer isso? Acho que até o Gabs pode falar um pouquinho mais para a gente aí, se for interessante desse tema. Claro que é o papel da que tecnologia. É polêmico o que eu vou falar. Não, Melhor não, né? Não, então, é engraçado. É que antes de você assim, chegar, a gente estava ali falando Estamos discutindo disso. isso? Uau. É engraçado isso, porque o medo e a aversão à tecnologia. Então, eu vou falar uma coisa horrível, assim, ó, que muita gente vai contra e tal. Então, a ignorância faz o quê? Tira o celular da mão dos alunos. É isso. Não é. A ignorância tira o celular da mão dos alunos. E nós precisamos passar por uma capacitação também da O renovação. aluno precisa ter critério para saber quando vai fazer bem ou vai fazer mal. Não, Exato. as pessoas. Mas As não tem, pessoas. né? Então tira. Então. Não, mas passa pela capacitação de quem capacita. Também. É por isso que eu falei que é Ninguém polêmico. está preparado. Então, tem que preparar o professor, que aí eu vou pegar uma fala. Não, mas a importância do desenho técnico manual. Gente, quem usa, é lógico que é importante. Só que é uma ferramenta que não se usa mais. E aí tem e aí essa discussão minha com a Gi, a paixão pelo ofício é maravilhosa, mas ela não é eficiente e profissionalizante hoje mais. Então, aprender... Esse assunto é polêmico, porque eu já teria um contra-argumento. Não, é polêmico. Filosófico eu acho que vamos falar, porque é importantíssimo, porque a paixão pelo ofício é extremamente importante. Isso. Mas aprender ferramenta que já oxidou, que já não se usa mais, é claro que traz uma sensibilidade, uma experimentação ali,
mas não, de fato não prepara. E aí, por isso que eu falo, precisa de um esforço maior para preparar os professores, quem forma para o uso das novas ferramentas. Não, eu sou super de acordo com isso, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Eu acho que o grande problema, tem vários, né? Mas um dos grandes problemas, que falar o grande problema é meio ousado demais, né? E eu defendo muito isso, né? A perspectiva ou, né? Então, assim, ou vou para a tecnologia ou abandono. Eu sou contra. Ou eu sou a favor da tecnologia, e se eu for, eu sou totalmente contra os trabalhos manuais, né? Ou eu sou a favor dos trabalhos manuais e eu vou repudiar a tecnologia. Eu acho que a transformação ela é inerente ao nosso processo de evolução. Então não tem que escolher ou um ou outro. Eu tenho que olhar para o lado positivo da adoção da tecnologia, olhar para o lado negativo da adoção da tecnologia, abandonar velhas práticas sem endemoniar as velhas práticas, porque elas podem ser positivas e talvez tenham consequências também positivas. Eu acho que essa visão dual, que não é natural da nossa forma de enxergar o mundo, né? A gente sempre fica tentando polarizando um lado ou o outro, né? Por isso que eu falei isso. Eu concordo 100% com o que você está falando, mas talvez a forma como a sociedade adota ou como a gente discursa sobre esse processo de mudança crie mais polarização ainda, né? De falar, não, então a gente vai abandonar o manual. Tem que evitar os radicalismos. Exato. Né? As coisas extremistas e tentar unir. Ontem a gente foi numa empresa super legal e o time de design estava lá criando e vários desenhos em cima da mesa, manuais. E eu falei assim, nossa, que legal, é bonito de ver, né? Ele falou assim, eu gosto de desenhar à mão. Daí a minha equipe, né, dá continuidade com as ferramentas digitais. É união, né? Eu acho que achei muito legal. Muito e tá acontecendo. Eu fui num evento promovido pela EOAs em parceria com a B-Design. Maravilhoso, assim. Trouxe uma perspectiva. Mário Rosa, como sempre. Mário Rosa sendo Mário Rosa, que organizou. Obrigada, Mário, foi máximo. Que trouxe uma discussão tão linda, gente, que eu nunca imaginei que fosse acontecer, que tinham lá 3 empresas, uma delas era a Coca-Cola, o Rafa Abreu, OLX, e a Jean também estava, OLX e o Itaú, e a discussão foi exatamente isso, assim, tá ficando mais claro, eu brinquei com ele, falei, será que esse dia chegou? Que o papel do designer cada vez mais será do pensamento estratégico, do pensamento criativo, e que, de fato, mas eles já mostraram como está acontecendo, sabe? Não é que eles estão dizendo isso, eles já estão montando times que pensam assim, montando ferramentas como o Fusion da Coca-Cola em parceria com a Adobe, e ele deixou tão claro o papel dos designers hoje. Sim, vai tirar uma parte do trabalho que não é exatamente operacional. Exato. Não, só que a inteligência, a necessidade, né? Teve uma pergunta do André, só complemento, desculpa ter te interrompido. Tem uma pergunta do André muito pertinente. Ele falou: olha, eu estou vendo todo esse sistema que vocês construíram para construir unidade, mas me dá a sensação de que ele citou um projeto que ele tinha feito para a Coca-Cola aqui, de que você perde ao criar essa unidade, você perde aquela embalagem específica que vai para uma região específica do Brasil. Aí eu acho que ele conduziu muito bem a resposta. Ele disse: olha, o papel do time global é criar unidade no mundo inteiro, sem restringir a criatividade, a ponta de trazer criatividade, pegar aqueles guides e desenhar em cima deles, e às vezes até transformando o próprio guide, né? Mas o que não pode é virar uma baita de uma zona, de uma bagunça, né? E ele mostrou lá como tem a escala, os designers em cada um desses papéis, e o papel das agências que continua, enfim, então deu um desenho assim tão bacana do que um caminho, sabe? Uma luz. Então, acho que a gente também, né, como vocês que tá muito perto da indústria, de trazer essa visão deles, porque eles já estão organizando de um jeito, e a gente está aqui discutindo, mas eles já estão fazendo de um jeito onde eu nunca vi, né, em 30 anos, tanta, assim, valorização do pensamento de design. Que é estratégico. Que é estratégico, que é criativo, que é diferente. Que resolve problemas complexos. Que é competitivo, exato, né? Então... eu gosto de conversar com o Gabi, porque o Gabi fala umas coisas que eu fico olhando pra cara. Eu não consigo enxergar as coisas que ele consegue. E aí eu fico ali tentando entender como é que ele chegou lá, como é que ele tá vendo aquilo, né? Nem sempre eu concordo com o que ele tá falando, mas acho que é natural disso, né? Sim. Porque o meu repertório, o meu gosto não chega ali, né? Mas eu fico, puta...
Toda vez que eu saio, eu falo, não, eu preciso andar um passo a mais lá para frente. Pra Tô entender. ficando muito para trás, né? Não, o que eu estava falando, Jean, é que, e isso foi ó, a conversa ali com a Gi, que o aprendizado do ferramental que muda a todo momento, ele é irrelevante. É. E aí É isso. nós temos que ter o espaço para uma reflexão mais profunda e levar o design para um nível sistêmico, estratégico, uma reflexão mais profunda, porque o ofício, a manualidade que, né? Então, você ter hoje na grade de design, gigantismo, qualquer coisa que você faça e não precisa fazer um cálculo que antes nós fazíamos, e aí o pessoal fica impressionado, pô, mas você calcula o volume de um shape na mão? Isso é fácil. É geometria, você vai lá, faz cálculo e tá tudo certo. E só que hoje as pessoas não precisam aprender. E não é necessário que elas aprendam isso, né? Eu aprendo porque eu gosto de aprender, então eu vou lá e faço. Aí o pessoal no design isso me destacou, porque o pessoal falou, nossa, mas você consegue fazer? Eu consigo, faço isso porque você vai lá, aprende, faz e tá tudo certo. E o designer sempre fica, não, tô mais na arte e tal, e essa questão técnica acaba não avançando. Mas essa necessidade de não ficar aprendendo ferramental é extremamente importante, porque isso oxida muito rápido e tem tecnologia suplantando isso muito rápido. Mas eu vejo um ganho, eu concordo, né? Eu acho que tem coisas que a gente não deve... Aliás, na minha época do colégio, eu achava que eu aprendia muitas coisas que eu não deveria ter aprendido. Pois é, eu tava pensando Mas sobre isso. aí eu vou usar uma frase da Gi que ela sempre diz, ela falou, o bom da idade é que você não vê de perto, mas vê de longe, que é uma maravilha. Né? Você começa a não ver de perto, mas vê de Mas longe. vem de longe que é que é uma uma beleza. Fica ótimo. Sensacional. Assim, o bom de você avançar na idade é que você enxerga coisas que você não enxergava naquela época. E hoje eu enxergo o ganho. E aí, eu não preciso aprender o ferramental, mas o fato de eu ter que aprender geometria treina o meu cérebro a ter que aprender. E ter Isso. que aprender é uma tecnologia que, se eu só usar o ferramental, eu não vou ter essa tecnologia do pensamento crítico, porque você não aprende ela, né? E você tem que testar esse pensamento crítico em várias áreas do saber humano para que você expanda a mente das pessoas. Então eu acho que tem uma perda aí, eu acho que é esse o processo, né? Como é que eu adoto sem brecar a evolução? Eu não vou precisar mais da ferramenta, mas como é que eu treino, né, a mente humana para que ela não desaprenda a saber reconhecer e aprender? E essa é a minha maior Não preocupação. pare de né? pensar, né? Não pare de Não pensar. para de pensar. Esse é o desafio hoje na academia. Esse é o imagino. desafio que você falou, né? Não sei como vão ser formados esses profissionais. Essa está sendo a grande discussão. Porque né? a De como- informação tá vindo muito pronta, né? E como treina eles para aprender. Continuar aprendendo, continuar fazendo. Então, mas a gente já está com essa visão, né? Pelo menos lá no nosso programa, a gente já está na SPM com essa visão de que tem que manter isso, porque é o que cria a inteligência, né? A capacidade de raciocinar, entender, aprender, discutir, criticar. Então, a gente está dando mais ênfase nisso. E a parte ferramental vai ter, porque não tem volta, né? E porque tem que ter. A gente sente, eu não sei vocês, né? Mas quando eu decorava o telefone dos meus amigos, eu sinto que o meu cérebro lembrava muito mais fácil das coisas. Pois é. Hoje em dia que eu não sei nem... Eu sei da minha esposa, porque um dia eu me dei conta que eu não sabia. Falei assim, Cabal, eu não sei ligar pra minha mulher, né? Então eu decorei. Mas do resto eu não sei de ninguém, né? E eu sinto que o meu cérebro Tá derretendo. ficou preguiçoso. E para caminho, então. Então eu tenho esse receio, né? De falar, pô, eu tô sentindo na minha própria vida, mas né, o que será que acontece no processo de educação? Mas voltando pro foco da nossa entrevistada, né? Eu sei da tua história, né? Você é triatleta. Né? Eu vejo lá suas Chegaram lá. Windsurfer. Foi esse paraquedista, é isso? Já fui Já paraquedista. foi paraquedista? Eu também. Sério, Jean? Sério. Vamos saltar junto, então. Eu já não salto faz um bom... Letícia é muito corajosa, é por isso que ela Você tá ainda- nessas você guerras. ainda viu? pratica o paraquedismo? Não. Não, Eu parei há meio muito que tempo fui proibida. Então, eu não fui proibido, mas foi um pedido irrecusável Pois é, da então. minha mãe. Então, a minha é mãe o disse, mesmo, né? A minha mãe disse, vocês podem, por favor, parar, porque tá sendo muito para mim aí. Pedido Não de dá, mãe não né? dá para recusar. Pois né? é. Mas como é que isso influenciou a tua vida no Influencia, né? Até mundo? hoje. Ou influencia ainda a vida no mundo do design? Bem, eu gosto de esporte.
Então, eu comento assim, né? Eu sou esportista, assim, gosto de esporte, isso é uma coisa da minha casa, é uma coisa que a gente sempre teve com a gente sempre andou de jipe, isso vem dos meus pais. Então, fazer esporte sempre foi uma coisa que estava junto com a gente, né? Na nossa infância, no crescimento, e é uma coisa que eu trouxe para mim. O triatlon veio um pouco mais tarde, eu comecei o triatlon em 2012, então foi bem mais tarde. Já corria, fazia outros esportes, surfava, windsurf, paraquedismo. Mas o triatlon veio mais tarde. O esporte, eu acho assim, ele é uma coisa que te dá disciplina, te ajuda a organizar. Mas para mim, acima de tudo, ele me mantém calma. No eixo. Me ajuda a pensar muito. Eu resolvo muitas coisas enquanto eu tô correndo, enquanto eu tô pedalando. Se eu tô nadando, então parece que o mundo se abre na minha cabeça. É inexplicável, não sei dizer o que é. Mas eu resolvo as coisas com Nadando, né? problemas nesses momentos, assim. E é disciplina. Eu acho que é uma coisa que faz bem, é uma coisa que eu tenho para mim. Tô tentando ensinar minha filha também. Que esporte é bom. Eu já fiz ela para fazer uma prova. E eu acho que tem muito a ver com isso, assim. E especialmente você ter algumas coisas que você goste, né? Além do trabalho, te ajudam a pensar, a se desenvolver, a se organizar. Então, sei lá. É gosto. Não acho que todo mundo tem que ser assim, sabe? Não penso assim, mas eu acho que Se tiver, eu tô danado. Tá danado. O que você faz nadando, eu faço no banho. Olha aí. É na água também, mas nem na paradinha. Mas é bom. É disciplina, organização. Bom, a gente está chegando no fim, né? Nem sei quanto tempo nós estamos, Eric. 1h15, Então, não estouramos tanto o tempo assim, né? Foi um baita prazer. Eu queria te dar um presente. Uau. Eu convidei alguns amigos designers para fazerem suas próprias interpretações do Trocando a Lente. Cada um fez uma sobrecapa para o livro. Esse aqui foi feito pelo Ronald Capaz, um grande amigo. Ele escreveu o prefácio do meu livro Valor. Aliás, o prefácio está mais bonito que o livro, né? Então, queria te dar de presente o livro. Obrigada. Com carinho, feito pelo Ronald, um presente especial. Lindo, obrigada. O Ronald é demais também é nosso conselheiro, e assim a gente vai trazendo todo mundo para a briga do design. Todo mundo pra Acho que essa é a ideia, né? Quanto mais a gente consiga se unir, se juntar entre associações, pessoas e aumentar esse movimento, né? A gente venham ajudar a gente a aumentar a voz do design brasileiro, ganhar mais espaço, né? Lutar por aquilo que a gente acredita, que a gente acha que é importante, que é o design como ferramenta de transformação. Gostei dessa frase, essa vai ser a lente de hoje. Opa! Bom, então, para não perder a oportunidade, eu queria pedir para vocês que estão assistindo, para aquela parte que eu adoro falar, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta aí nos comentários se você gostou. Se você não gostou, também comenta, que ajuda a criar engajamento. Eu aprendi com meu amigo Gabriel aqui. Queria te agradecer. E eu queria pedir uma última fala tua. Se você tivesse que escrever uma frase tua para o mundo, quase que um statement Letícia para o mundo, que frase você deixaria para o mundo? Uau, que desafio, hein? Desafio. Você podia ter me avisado antes, né? Podia ter me avisado antes, que a gente não nasce pronto, né? Tem que treinar para fazer as coisas. Né? Não, mas essa era para pegar desprevenida. Né? Legal. Não, bem, eu acho que acredito muito nessa ideia, como eu acabei de falar, né? Do design transformador, o design para um mundo melhor, o design que a gente acredita que possa fazer a diferença, que possa mudar a vida das pessoas, que possa tornar a vida das pessoas melhor. E que, assim, seja isso em produtos, em processos, nas cidades, no nosso dia a dia, nas soluções digitais que a gente está vivendo, né? Acima de tudo. Então, eu acho que hoje essa é a minha lente, é o Design for a Better World. Boa. Muito bom. Gissy, seu primeiro podcast de co-host aqui no Trocando a Lente. Quer deixar uma mensagem, acho que sobre o que a gente vai fazer juntos aqui? Não, primeiro, assim, agradecer esse espaço, Jean, é muito bacana, né? Ver, assim, juntar reflexões, né? Então, um prazer enorme, admiração enorme por todo mundo que está aqui, mas pela Letícia, pelo trabalho do CBD, muito orgulho para mim, muita admiração estar lá no conselho
eu conto para todo mundo. E é isso, assim, eu acredito nessa junção aqui. Mesmo o que a gente estava conversando antes e o que a gente conversou durante aqui, só demonstra isso, que a gente precisa, é coletivo, é junto, que isso não é uma frase feita, não é um processo fácil, a gente precisa querer, a gente precisa investir para que isso aconteça, para que a gente coletivamente acredite e junte pessoas que acreditam que a gente pode mudar a realidade que está se desenhando aí, né, para deixar um mundo melhor mesmo. Muito bom, Gabriel. Eu tive tempo para pensar e ainda não cheguei em uma. Eu fiquei por último. Fiquei ainda por não último, eu cheguei. falei, pô, me beneficiei, ainda não cheguei em uma, não. É só deixar um abraço e amor para todos aí. Ter empatia tá ótimo. Falei tudo que eu tinha para falar antes, agora. Agora. Isso aí. Tá bom. Bom, queria agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora, convidar você para assistir os outros episódios do nosso podcast. Um beijo no coração e até breve.